Bem-vindos a mais um vídeo da Escola Clássica e hoje nós vamos falar dos pronomes demonstrativos que levam todos a muitas dúvidas aí durante o estudo do latim. Eles são introduzidos logo no início do Família Romana para todos que para todos que estudam com método natural conosco. E antes disso, por favor, curtam esse vídeo aqui e inscrevam-se na página, aqui no canal da Escola Clássica do YouTube. Bom, todos se deparam inicialmente quando estão estudando latim, seja por qualquer método, mas principalmente aí no Família Romana, que é o método que nós usamos aqui, com esses pronomes is, ea, id, eum, eam, id, e normalmente os alunos têm uma confusão, querem traduzir várias vezes, querem traduzir por alguma coisa esses pronomes e normalmente as traduções o pessoal quer traduzir ou quer entendê-los por ele, ela e nem sempre se encaixam por ele e ela. Essa é a primeira das indicações aqui, a primeira coisa que eu aponto a todos que têm dúvida nisso, né, em id, ea, id, eum, eam, id. Tá? Mas nós precisamos entender os pronomes de um jeito diferente. Nós devemos entendê-los como aqueles pronomes, aquela parte da oração que substitui um nome, pode substituir um nome e um nome que já foi indicado. É importante que esse nome em algum momento já tenha sido indicado, né? Ou que se nós, por exemplo, se nós ouvíssemos esse pronome num texto de teatro, num diálogo, nós teríamos que entender a quem eles estão se referindo. O personagem estava falando de Marcos, então quando ele disser is est bonus puer, por exemplo, nós sabemos que ele está falando de Marcos e esse is refere-se a esse Marcos que já foi mencionado, certo? Então essa é a primeira coisa que nós temos que entender. O que é um pronome e como o pronome é usado realmente, tá? Então nós já podemos pensar que pronome já é um nome, o nome pronome já vem de duas palavras, né? Vem da união de uma preposição e do nome, tá? Nomen, nós podemos dizer. Então, quando nós dizemos, se nós dissermos pronomine, que seria o modo correto de dizer com a preposição pro, a palavra nomen, tá? Se nós unirmos as duas, nós teríamos que dizer pronomine, e ao dizer pronomine, nós não estamos dizendo pronomen, mas tem mais ou menos o mesmo sentido da palavra única pronome, que é em lugar do nome, sendo pro uma preposição que indica em lugar de. Nós vamos vê-la em promotor, em procurador, por exemplo, nós vamos ver essa preposição à frente como prefixo dessas palavras, indicando que é em lugar de alguém, ou em lugar de alguma coisa, tá? E o segundo problema que os alunos sempre têm é de notar que os pronomes vão variar em gênero, número e caso. Normalmente os alunos, quando vão aprender os pronomes, não estão habituados aos casos, por isso é muito importante aquela primeira lição, quando nós sabemos a declinação de palavras de primeira declinação e segunda declinação, a exemplo de, como está no Família Romana, de insula, fluvius e oppidum, que nós temos o exemplo de uma palavra feminina, uma masculina e uma neutra, tá? Quando nós temos quando nós vemos essas três palavras, nós temos e nós memorizamos aí a declinação delas, os casos dessas palavras, nós temos aí uma gama de palavras, né? Nós temos aí um grupo inteiro de partes da oração que também vão flexionar na primeira e segunda declinação, assim como é o caso aqui desses pronomes. Tá? Então eles vão variar em gênero, número e caso. Nós temos que ter isso bem firme, né? Entender que eles estão variando e saber sempre ter consciência de qual é o caso, né? De qual caso variou, tá? Em qual caso estão flexionando em tal frase. Nós temos que ter sempre essa ideia. Eu vou dar um exemplo aqui
tá? De uma frase que não aparece no livro, eu criei essa frase, mas é só apenas para ilustrar isso aqui, ilustrar o uso de um pronome relativo, como esse aqui, tá? Então eu tenho Julia Marci soror est, ou Julia soror Marci est. Eu estou dizendo que Julia é irmã de Marcos, Marci, estando Marcos no genitivo aqui, então Marci. Primeiro eu disse Julia soror Marci est. Depois, atque eum amat, eum amat. Eu tenho esse pronome relativo aqui, eum. A quem esse pronome está se referindo? Óbvio, tá? Nós sabemos, obviamente, é do próprio irmão. Está ainda o sujeito da frase, nesta segunda oração que nós temos aqui, atque eum amat. Nós podemos nos perguntar, quem ama? Tá? Quem ama? Julia amat. É a própria Julia que ama. Nós fazemos essa pergunta para encontrar o sujeito dessa segunda oração. Ao encontrar o sujeito, nós vemos depois aquele outro elemento que não é sujeito e que nós podemos dizer que é um complemento do verbo, que é esse eum, que é o próprio pronome. Mas nós sabemos que esse eum refere-se, obviamente, ao Marcos. Se nós substituíssemos esse pronome, eum, pelo nome desse personagem, o qual ele substitui, qual seria esse nome? Seria Marcos, Marcum, Marco. Na verdade, nós sabemos, tem de ser o personagem Marcos. Mas se nós substituíssemos esse pronome eum, nós deveríamos substituir por um nome que correspondesse ao personagem o qual ele indica e também, ou seja, ao nome ao qual ele se refere, e também deve corresponder em gênero, é claro, número e caso. Ou seja, há um Marcos apenas. O caso dele aqui deve ser o de complemento, deve ser o caso usado para os complementos, justamente porque temos o verbo amat. Então, se nós substituíssemos pelo nome, nós diríamos, e é claro, a frase ficaria repetitiva, mas seria assim. Isso é só uma ilustração para entender o uso do pronome. Julia soror Marci est, atque Marcum amat. E agora eu tenho Marcum também no caso acusativo, assim como eum. Então nós podemos fazer a mesma coisa aqui, nós podemos inverter então essa frase para ver um uso de um nome feminino. Agora, para variar o gênero desse pronome, nós podemos dizer Marcus frater Juliae est. Frater, agora irmão, né? Frater Juliae, irmão de Júlia. Frater Juliae est. Atque eam amat. E agora eu tenho a variação de gênero e se trata de uma palavra ou de um pronome no gênero feminino, porque está, se relaciona ou está indicando a Júlia, substitui o nome Juliam. Então nós poderemos também substituir esse pronome, esse é o exercício que eu recomendo. Quando não reconhecermos o porquê do uso de um pronome, tentemos encontrar o nome correspondente a esse pronome. Nós podemos então dizer Marcus frater Juliae est, atque Juliam amat, ou atque eam amat. Seria o mais correto com o uso do pronome, já que já usamos o nome Julia antes, né? O Juliae ali antes, já usamos esse nome, então não repetiremos porque já está subentendido a quem esse pronome se refere, certo? Essa é a dica, procurar entender qual é a flexão de gênero, número e caso do pronome, entender qual é a função sintática então desse pronome, ou seja, se ele é um complemento de um verbo, se ele é agora um sujeito, como no caso de is, poderia ser ele, né? Então podemos dizer is Juliam amat. E aí nós saberíamos estar falando do Marcos também, ou is eam amat. Poderíamos ter ainda essa frase. Esse is seria o mesmo correspondente de eum, mas está no caso nominativo, porque agora ele é sujeito da frase. Certo? Então, para todos que têm dúvida nos pronomes, lembre-se então de estudar muito bem os casos desses nomes de primeira e segunda declinação, também de reler, aí todos que fazem o Família Romana, reler os primeiros capítulos e entender como
como o caso acusativo é usado, como o caso nominativo é usado nos exemplos, e entender o que está acontecendo com esses pronomes com relação à flexão de gênero, número e caso. Ficamos por aqui, curtam esse vídeo e inscrevam-se no canal da Escola Clássica para receber mais vídeos como esse. Muito obrigado!